Pronto. Pronto, tá gravando agora. Então, pessoal, a aula dessa semana, eu postei ela um pouco mais tarde do que eu gostaria, na quarta-feira, mas ela é uma aula essencial, ela é um pouquinho mais longa, mesmo teórica. Ela está durando 20 minutos, mas ainda assim acho que é tranquilo para vocês, né? 20 minutos eu acho que é um tempo razoável de aula, teórica pelo menos. E aí, nessa aula, eu deixei um monte de exercício para fazer. Esses exercícios são todos sobre áreas, né? São quadrados, retângulos, paralelogramas e triângulos. Basicamente isso que a gente vai calcular de área. A gente viu conceitos de área, enfim, tá bem descrito lá no vídeo. Só que pela quantidade de exercícios, a gente provavelmente não vai conseguir fazer tudo nessa semana. Então eu vou dedicar uma parte da aula da semana que vem para fazer os exercícios que tem sobrado, né? E talvez mais alguns do conteúdo da semana que vem, que eu vou postar o vídeo no começo da semana que vem. Então, dito isso, por mais que eu sei que muitos não tenham tido tempo de assistir a aula teórica de ontem, né? Eu acho que é um assunto que, ainda que vocês já tenham visto alguma coisa no Fundamental, eu acho que vale a pena você dar uma olhada, porque a gente coloca conceitos um pouquinho mais bem definidos do que é a área, né? Do que são quadrados, o que são retângulos, o que são paralelogramas, o que é uma base e altura, né? Um par base e altura. Então, é importante vocês darem uma olhada, mesmo que você falar, isso aí eu já vi no Fundamental, para deixar o conhecimento mais solidificado, né? Então, pessoal, sem demorar muito mais, vamos começar a fazer. Eu deixei um monte de exercício, aí tem uns que começam tradicionalmente bem simples, né? Que vocês vão falar, isso aí eu sei fazer, e aí depois começa os exercícios um pouco mais exigentes, né? Então, eu vou criar aqui uma outra página só para transportar esses exercícios para baixo, eu sempre faço isso, né? E a gente ter espaço para resolver esses primeiros exercícios com tranquilidade. Então, só para acordar, né, gente? Vamos fazer os primeiros exercícios aqui. Vou começar pela letra A. Opa, tá tudo torto aqui. Ó. Começar pela letra A. Calculando a área do quadrado. Ele está indicando que em todos os exercícios a unidade de medida de comprimento, né, é o metro. E aí a gente vai falar um pouco mais de unidades, conversão de unidades, nas próximas aulas, tá? Mas por enquanto, vamos deixar só no bem solto mesmo, o que é metro e metro quadrado. Então vamos lá, pessoal. A área do quadrado. Não me decepcione. Como é que se calcula a área de quadrado? Acho que todo mundo sabe. Lado vezes lado. Lado vezes lado, né? Então, nesse caso, a professora deve ter feito de cabeça, mas eu vou colocar a formulinha aqui, ó. Só para chamar a atenção, que para quem não viu a aula teórica, a fórmula da área de um quadrado é o lado ao quadrado, né? Inclusive, é um dos motivos pelo qual a gente não fala, a gente não costuma falar lado elevado a 2, a gente fala lado ao quadrado, porque remete, né, à área do quadrado. E aí, se o lado do quadrado é 6, então é só substituir o valor de L por 6 e fazer a conta. Repara que eu não coloquei 6 centímetros, tá? É uma opção que eu faço para deixar a conta um pouquinho menos poluída com letras, né? Aí, opa, eu coloquei centímetros, na verdade é metros. Então eu vou optar para colocar a unidade de medida só na última linha, tá? Apesar desses 6 aqui, na verdade, ser realmente uns 6 metros, tá bom? Isso não vai fazer tanta diferença nesse exercício, mas é um costume que é bom que a gente comece a ter, tá? De colocar as unidades de medida nas coisas. Então vamos lá, pessoal, rapidão. Retângulo, como é que calcula a área de retângulo? Base vezes altura. Concordo, base vezes altura. Só que aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa. Ó. É, Então vocês devem estar tentados a chamar esse 8 de base e esse 5 de altura. O único motivo pelo qual vocês podem chamar esse par de lados de base e altura é porque, como esse cara é um retângulo, você sabe que esses dois lados formam 90 graus entre eles. Base e altura sempre formam ângulos de 90 graus entre eles, tá? Beleza, pessoal? Então você sabe que eles são um par base e altura porque formam ângulos de 90 graus. Tá. Então você batizou o lado de medida 8 ali de base.
Eu vou substituir o B por 8 e, em consequência, o 5 ali é a altura, né? Então, 8 vezes 5 deve dar uns 40, mais ou menos. E aí eu vou colocar a unidade de medida na última linha, 40 metros ao quadrado. Então, fechou. Do retângulo também é tranquilo, né? Isso tá certo aí. Realmente base vezes altura. E como é que é calcular a área de paralelogramo? Alguém sabe? Se eu não me engano, é o mesmo do retângulo, mas não tenho certeza. É exatamente isso. É a mesma coisa do retângulo. Também é base vezes altura. E o motivo disso acontecer, eu recomendo que você dê uma olhada na aula, porque envolve um monte de desenhos ali que eu fiz, mas o nome, né, do princípio que se usa para mostrar que a área do paralelogramo também é igual à área do retângulo, a fórmula, é uma coisa chamada princípio de Cavalieri. Mas aí eu deixo para vocês darem uma olhada em detalhes na aula teórica, porque aqueles desenhos tomam muito tempo, tá? É ruim de fazer aqui. Então, pessoal, beleza, a fórmula é a mesma, só que você tem três medidas aqui. Quem é que você vai usar? Quem é base e quem é altura? Quem pode me dizer? O Ai, senhor disse professor, não que sei. ser, É, o senhor disse que para ser base e altura tem que formar um ângulo de 90 isso. graus. Beleza, e aí? Eu acho que Então, numa lógica seria tipo. Não é porque não tá fechado, né? Seria, no caso, a base o 6 e a altura seria o Aham. 3. Só que E a não tá altura 3. fechado. Aí eu não sei. Não, não tá fechado. é. Não tá fechado, mas você tem razão, é o 6 e o 3. Aí você deve estar olhando e falando, nossa, mas o 3 não faz nem parte do paralelogramo, né? A altura, gente, não necessariamente é um dos lados da figura que você está calculando, tá? Na verdade, você tem figuras que a altura não faz parte nem da figura em si. Olha só, um exemplo. Olha esse triângulo aqui, ó. Se eu chamar nesse triângulo essa parte de baixo de base, quem é que vai ser a altura? A Uma linha. altura fica completamente fora do retângulo, do triângulo. Esse cara aqui seria a altura. Por quê? Forma ângulos de 90 graus. Gente, eu vou falar isso tantas vezes. Porque a gente vai usar isso não só em geometria plana, tá? A gente usa em geometria espacial também essa ideia. Nossa, aqui é porque eu tô fazendo a mão livre. Tá horrível, né? Mas olha só. É isso. Então você tem razão quando você fala que se você chama o 6 de base, então o 3 vai ser a altura. Eu vou deletar isso aqui para o pessoal não ficar confuso no PDF depois do que um triângulo está fazendo aqui, né? Mas não necessariamente a altura faz parte da figura, tá? Tá vendo que a altura ó, é a distância entre a base e o ponto mais alto dessa figura aqui, ó. É a distância entre essas duas retas paralelas. São paralelogramo, né? Ele tem dois pares de lados paralelos, ou seja, esses dois lados aqui, o 6 esse outro 6 aqui em cima, estão em retas suportes são paralelas. A distância entre elas é 3. Então a conclusão é que isso aqui forma um ângulo de 90 graus. As retas são paralelas, não são? Então esse ângulo aqui é de 90. Por esse motivo, você pode chamar o 6 e o 3 de um par base e altura. Tá certo. Quem fizer 6 vezes 5, a gente se vê ano que vem. Tem terrorismo, tá, gente? É brincadeira. Mas 6 vezes 5, eles não são par base e altura, porque esse ângulo aqui não é 90, tá? Então, por esse motivo, você não pode chamar o 6. Você pode até chamar o 6 de base, né? Mas o 5 não vai ser a altura relativa a essa base. Tá bom? Então, na verdade, você pode chamar de base o que você quiser, tá? A base não tem nada a ver com a gravidade, tá, gente? Não é o cara que está lá embaixo. Se você quisesse chamar o 5 de base, você pode. Mas aí a sua altura ia ser outra coisa que não está nem desenhada aqui, ó. Se você quisesse chamar o 5 de base, né? Imagina você está olhando com o celular de lado. A sua altura vai ser quem? Vai ser esse cara aqui, ó. Formando ângulos de 90 graus. Beleza? Ficou claro, gente, esse desenho que eu fiz? Imagina se na sua cabeça você fala, eu não gosto do número 6, eu quero que o 5 seja a base. Tudo bem, a sua base aqui vai ser o 5, mas a altura é um número que você não conhece ainda, né? É o comprimento dessa linha pontilhada aqui. Ficou claro isso, gente? Sim. Beleza. Então vamos para a próxima. Eu fiz esse exercício, separei de 3 em 3 aqui, para a gente colocar a solução pertinho da figura.
Então, olha, eu não defini para vocês o que que é um losango. Então, eu vou fazer isso ao longo da aula de exercício, tá? O que que diferencia o losango de um quadrado, gente? Alguém sabe? A Wayne está falando dos ângulos. Só os ângulos? E aí, antes que você responda, talvez essa pergunta tenha até te confundido, mas sim, é só os ângulos. O losango é um quadrilátero equilátero, mas não é equiângulo, não necessariamente. Então, você sabe que o losango tem medidas iguais nos lados. Então, esse cara aqui tem a mesma medida desse, esse cara aqui tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse, que tem a mesma. Todos eles têm a mesma medida. Então, o losango é um quadrilátero equilátero. Se ele for um quadrilátero equiângulo, ele é um retângulo. Se ele for os dois, tanto equilátero quanto equiângulo, aí ele é um quadrado. Aí o quadrado ele é um losango equiângulo. Então dependendo de o que você escolhe para ser igual, você obtém losango, quadrado ou retângulo, né? E vocês sabem calcular a área de losango? Alguém sabe calcular a área de losango? Tem uma Não. formulinha, tá, gente? Eu não passei a formulinha na aula teórica, tá? Foi de propósito. Vou colocar aqui letra D. Mas a ideia é que vocês tentassem calcular a área do losango separando em várias partes, tá? Calculando cada uma das partes. Então, olha só. A gente vai usar a ideia de equivalência de áreas. Então, é como se eu estivesse recortando essa peça e colando lado a lado, tá? Então, por exemplo, pega esse triângulo aqui, ó. Se você pegar esse triângulo, recortar essa pontinha aqui e colar aqui, ó, pega esse triângulo, eu vou colocar com uma cor diferente aqui, ó. Pega esse triângulo, aí você vai girar esse triângulo e colocar bem aqui, ó. Tá vendo que forma um retângulo? E se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, recortar aqui, ó, recortar esse triângulo e colocá-lo bem aqui atrás, ó. Eu vou colocar ele bem aqui. Aí é como se eu tivesse tirado eles daqui, né? A figura que formou agora é esse outro retângulo aqui, ó, tá vendo? Vocês concordam comigo? Sim. Então, para você calcular a área do losango, o que você poderia fazer é calcular a área do seguinte retângulo. Eu vou pegar aqui, em vez de 6, eu vou colocar 3, que é a metade, né? Já vou dar uma outra propriedade para vocês. É a área desse retângulo azul que eu estou calculando, tá? Base vezes a altura. E aí eu posso multiplicar esse 3 por 8, né? Que é a altura desse retângulo, não é isso? Vou trocar o B por 3 e a altura por 8. Deixa eu só aumentar um pouquinho essas fórmulas aqui para quem não enxergar muito bem conseguir enxergar. Beleza, e aí você finalmente obtém 24 metros quadrados. Beleza, está resolvido, né? Mas olha só, isso aqui não é exatamente a fórmula da área de um losango, né? Porque assim, você criou um outro retângulo, não é? E calculou a área dele, beleza. Por essa ideia de equivalência de áreas, você fala, olha, a área desse retângulo tem que ser igual à área do losango. Mas e se eu quisesse calcular a área do losango diretamente? Que conta que eu fiz? Quais são os números que eu usei para fazer essa conta? Eu usei o 3 e o 8, né? Não é verdade? Mas o 3 ele foi obtido de que medida? Pensa assim. Se fosse um losango geral, ao invés do 6 aqui, eu tivesse colocado. é, Deixa eu inventar uma letra aqui para esse 6. Esse 6 vai virar um D minúsculo, pode ser? De diagonal pequena? Não é a diagonal pequena aqui, ó? O 6? E eu vou chamar esse 8 aqui, ó, foi o outro número que eu usei, eu vou chamar de D maiúsculo, tá? De diagonal maior. Pode ser? Sim. Sim. Então, que conta que eu fiz com esses números? Dzinho e Dzão. Que conta que foi feita? Ó, o Dzão tá aqui, né? É o 8. Então, beleza.
Na verdade, o D é o 8. E o 3 é o quê, né? Como é que você obteve o 3 a partir do número 6? O que você precisou fazer? Meio que dividir por 2? Dividiu por 2, né? Você tem razão. Então, na verdade, esse 3 aqui, ele era o Dzinho dividido por 2, não é isso? Sim. E é basicamente, em geral, se eu te desse um outro losango aqui, é, com outras medidas, é a mesma conta que você vai fazer sempre, né? Então, na verdade, você acabou de mostrar uma fórmula, né? Eu só vou reorganizar os termos, tá? Para ficar do jeito que normalmente o pessoal fala, tá? A fórmula. Eu multipliquei aqui, né? Na verdade, isso aqui é um dzão sobre 1. Eu multipliquei dzão vezes dzinho, 1 vezes 2, e deu essa fórmula. Então, isso aqui, na verdade, é a fórmula de um losango. A fórmula da área do losango é esse aqui. Vou até escrever aqui embaixo, ó. Fórmula da área do losango. Então, gente, a gente acabou de provar uma fórmula aqui, ó, ao vivo. Vocês acharam isso difícil? Foi só uma analogia, né, que a gente fez. Aí, se a gente não tivesse um número, substitui por uma letra, né? É basicamente isso que a gente fez. Então, como a gente sabe que um losango é um quadrilátero que tem os lados iguais, né? Não necessariamente os ângulos, mas os lados iguais. Toda vez que a gente vê um quadrilátero com essa propriedade, né, ter lados iguais, você pode usar essa mesma fórmula, concorda? A mesma ideia? Então, olha só, na letra E, a pessoa pediu para você calcular a área de um quadrado, né? Então, eu vou convidar vocês a fazer esse exercício de dois jeitos diferentes. Como é que você calcula a área de quadrado? Quem sabe me dizer? A gente já fez isso hoje, né? Multiplicar os lados? Multiplica os lados. Quanto é que vale o lado do quadrado? Talvez 4? Não é 4. 4 é metade da diagonal, né? Esse 8 aqui é uma diagonal dele, né? Então, olha só, para você usar essa fórmula, você vai precisar do lado. Então, o que que você vai fazer? Você vai puxar um balãozinho do pensamento aqui do lado e falar, bom, como é que eu relaciono o lado com essa outra medida que foi dada, né? Na verdade, não foi dado o lado, foi dado a diagonal, não é isso? E como é que você relaciona a diagonal de um quadrado com o lado? Quem lembra? A gente já fez isso esse ano. Dividir? Não é dividir. Pessoal, tem uma formulinha, tá? A diagonal é o lado vezes a raiz de 2. É uma equação que relaciona as duas grandezas, né? Para você ver isso, basta você olhar aqui e falar, olha, esse camarada aqui é um lado, esse camarada aqui é um lado, né? Esse aqui é o 8, que é a diagonal, né? Você faz Pitágoras. Aí você vai fazer, em vez de chamar de 8, eu vou chamar de D, tá? Você faz Pitágoras. Aí você vai achar essa relação aqui, se você fizer Pitágoras. Ah, mas é contraprodutivo você fazer essa conta toda vez, tá? É bom você lembrar. Então aqui, ó, a conta que eu vou fazer é a seguinte, ó. A diagonal é 8. Se a diagonal é 8, quanto é que vale o lado, então? Divide por raiz de 2, os dois lados, né? Aí eu já vou fazer a conta direto, tá, gente? Se dividir por raiz de 2 dos dois lados, vai aparecer isso aqui, ó. Aí você vai falar, não, professor, não aparece isso não. Na verdade, aparece 8 sobre raiz de 2. É a mesma coisa, tá? Eu só racionalizei. Aí você faz a continha aí no cantinho, se não tiver claro para você. Aí se você racionalizar, vai dar 4 raiz de 2. Aí agora sim você pode usar, né, essa fórmula. Você vai substituir o 4 raiz de 2. Estou digitando aqui. E elevar ao quadrado, né? Se você fizer isso, você deve obter 4 ao quadrado, que dá 16. 16 vezes 2, né? Porque a raiz de 2 ao quadrado dá 2. Finalmente, você vai achar 32 metros quadrados para a área desse quadrado.
Essa é uma das formas de fazer, realmente, né? A área de quadrado é lado ao quadrado, beleza. Mas como ele não me deu o lado, olha só, gente. É, vocês concordam comigo que o quadrado é um losango? Sim. É, um quadrado é um losango. Ele não é um quadrilátero com lados iguais? Uhum. Então é um losango, beleza. Bom, mas se ele é um losango, por que que eu não posso usar essa fórmula aqui? Por causa Posso, dos né? ângulos. Na verdade, essa fórmula, você não usou nenhuma informação a respeito de ângulos, né? Então, assim, essa fórmula a priori funciona para qualquer quadrilátero que tenha lados iguais, né? Se o quadrado tem lados iguais, então deve funcionar também. Vamos fazer a conta? Agora, olha só, o quadrado ele é especial, né? Ele é um losango que, além de ter lados iguais, ele também tem ângulos iguais, o que faz as duas diagonais do quadrado serem iguais, concordam comigo? Uhum. Então significa que essa medida aqui da outra diagonal também é 8, né? Deixa eu colocar uma setinha aqui. Vou colocar uma setinha igual ele fez, né? Daqui e uma daqui para cá. Então significa que aqui também é 8, né? Então, tanto a diagonal grande quanto a diagonal pequena são ambas iguais a 8. Vou substituir aqui, ó. Eu acho que é uma conta mais rápida de se fazer, gente. Ó, 8 vezes 8 dá 64, dividido por 2, 32. Gente, não tem um jeito certo ou um jeito único de fazer, tá? Se você seguiu qualquer uma das duas, deixa eu separar aqui, ó. Qualquer uma das duas opções, ou a um ou a 2, tá certo, tá? Entenderam o que eu falei? Viu que dá o mesmo resultado Beleza. nos dois casos? Isso acontece porque o quadrado ele é um losango, então ele funciona daquela forma, e ele também é um quadrado, né? E funciona com a fórmula própria dele. Entenderam o que eu fiz, pessoal? Sim. Ah, fala sério, é show você poder fazer o mesmo exercício de várias formas diferentes. Não tem uma única forma de fazer, gente. Vamos fazer o próximo? O próximo ficou até mais fácil, eu acho. Ó. Vou escrever aqui letra F. Deixa eu colocar um marca-texto aqui. Talvez seja melhor dividir em uns quadrinhos, né, gente? Para vocês não misturarem as contas de um exercício com as contas de outro. Eu vou colocar uns quadrinhos cinzas em volta dos exercícios, tá? Aqui. E. Bora, fiz, seleciona esses caras aqui. Pera aí, gente, tá difícil aqui a tecnologia. Pronto. Para baixo, essa é a opção 2, né? Bom, separei nos quadrinhos para ficar mais fácil de ver. Então, olha só. No exercício na letra F, ele pede para você calcular a área desse losango aqui, né? Bom, a gente já sabe calcular a área de losango, é só usar essa formulinha, né? Então, eu preciso das medidas das diagonais, não é isso? Desse losango. Ele já me deu um 5 e um 4. Essas são as medidas das diagonais? Sim ou não? A metade delas. A metade delas, concordo. Então, assim, a gente vai usar a mesma fórmula, só que os dados que ele me deu não são exatamente o desenho e o desenho, né? Então, na verdade, a diagonal grande é 10 e a diagonal pequena é 8, não é isso? Eu acho que sim. Sim. Não, vocês têm razão, é isso mesmo. Então, basta eu substituir o Dzão por 10, o Dzinho por 8, game over, né? Vai dar 40 essa conta aqui, né? Porque eu simplifico 2 com 8 dá 4 e 4 vezes 10 dá 40. Eu vou colocar metros quadrados. Ah, fala sério, gente, tá? Vocês estão achando difícil até agora? Fácil? A pessoa tem que estar tranquilo, né? Mas uma Tá coisa é na hora tranquilo, que a mano. gente tá fazendo aqui com o senhor, na hora, assim. Mas tem que Depois fazer por conta sozinho também. própria. Hum, Vocês já deram uma olhada na prova? A prova tem uns negócios desse lá. é. Então, pessoal, vamos passar para as próximas letras aqui.
Olha só, eu me lembro que na aula teórica eu falei para não fazer a letra I. Mas eu acho que vai ser uma boa ideia fazer. Eu acho que vai ser uma boa ideia fazer a letra I. Eu acho que na verdade é até um pouco mais fácil, né? Do que a G, por exemplo. Então, todo mundo lembra o que é um trapézio? Quem sabe explicar? Imagina para uma pessoa que, infelizmente, nunca viu na vida, né? Ela é cega, né? Ela não sabe o que é um trapézio. Como é que você explica o que é um trapézio para ela? Por que é que eu olharia para isso se não tivesse escrito trapézio aí? Como é que eu poderia concluir que isso é um trapézio? As bases não são iguais, porém a altura é. A altura é? Mas a altura é relativa a uma base, né? Então, assim, se você escolher uma base, ele só vai ter uma altura, né? Hum, Então, o paralelogramo também é assim, né? Você escolhe, você tem duas bases, mas aí você quer que as bases sejam diferentes, né? entendi. É tudo desregulado, quase tudo, tá, Vitor? Não é tudo desregulado, não. Igual o meu emocional. Não, cara, tem que. Toma um chazinho, né? Alguma coisa assim. Seu, seu emocional tá tão desregulado assim, mas nem tudo tá desregulado, tá? Olha só. Um trapézio, pessoal, é um quadrilátero. Então vamos começar a definir as coisas bem precisamente, para você olhar para uma figura e falar, ele é um trapézio por causa disso, ponto. E aí ninguém pode discutir com você, né? Então olha só, um trapézio é um quadrilátero, beleza? Um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Então olha só, tá vendo esse par de lados paralelos aqui, o 6 e o 10? Como esse quadrilátero tem um par de lados paralelos, ele é um trapézio. Alguém lembra como é que calcula a área de trapézio? Ninguém? Não, professor. Não, né? Aqui, pessoal, eu vou usar. Eu falei só de quadriláteros até agora, mas eu vou usar triângulo para calcular a área dessa figura. Ó. Eu vou pegar uma linha, vou colocar essa linha, vou botar um pouquinho mais grossa aqui. Vou colocar essa linha bem aqui na diagonal, tá vendo? Olha só o que eu produzi. Eu peguei uma figura e dividi em dois, né? São dois triângulos agora, né? Todo mundo concorda comigo que a área desse trapézio é a soma da área do triângulo grande com a do triângulo pequeno? Sim, Então eu vou chamar Concordo. aqui de A1 e A2, pode ser? sim. Olha só, eu vou falar que o AT de trapézio é A1 mais A2. Vamos ver se todo mundo concorda comigo. A área do trapézio é a área do 1 mais a área do 2. Você sabe calcular a área desse triângulo? Do triângulo 1? Como é calcular a área de triângulo, gente? Alguém lembra, não? Usar aquelas cosseno, tangente. Dá para usar, mas aqui vai ficar muito complicado você tentar usar seno, cosseno, tangente, até porque você não sabe se ele é retângulo para usar isso, né? Você não tem É os mais complicado, ângulos, né? vai ficar pior. Que dá, mas agora não sei se é a melhor ideia. Acho que é alguma coisa multiplicada e depois dividido por 2. Você tem razão, é alguma coisa multiplicada dividido por 2. É base vezes a altura dividido por 2? Isso, base vezes altura dividido por 2. E no caso do A1, quem é que é base e quem é que é altura? 10 e 5. Eles são um par base e altura, né? Se você chamar o 10 Uhum. de base, esse 5, que é a distância entre retas paralelas, portanto, forma ângulos de 90 graus, É a é uma altura. altura, né, do triângulo. Concorda? Uhum. Não tem a mesma medida desse. Se você falar, mas não tá nem dentro do triângulo, não passa nem num vértice, nem nada assim, uai. É a mesma distância daqui, ó. É 5 também. Então, o que você está fazendo pro A1 é multiplicando. Vou colocar aqui, ó, base 10
vezes a altura, que é 5, sobre 2. Beleza, então o A1 foi, né? Tá calculado aqui. Não vou nem terminar essa conta aqui, mas já tá calculado. E o A2, como é que você faz? Dá pra calcular? Eu posso usar a mesma estratégia, né? Você sabe que é só você virar a cabeça assim bastante, né? Eu viro o celular. E você sabe que se você chamar o 6 de base, então o 5 vai ser uma altura. Olha só. Eita, fiz besteira. Rapidinho. É porque a figura fica na frente. S- Então, se você fizer chamar o 6 de base, esse 5 aqui é a altura também, tá vendo? Não chega com ângulo de 90 graus? Sim. Olha só. Opa. Nossa, eu tô ruim de desenhar na mão hoje, ó. Então, você vai fazer algo muito similar, né? Base vezes altura sobre 2. Gente, essa parte de área de triângulo tá lá na aula teórica, tá? Então vai ser 6 vezes 5 de novo sobre 2. Calculado, né? A área do trapézio. Aqui eu esqueci de colocar a letra. Na verdade, isso aqui é da letra G. Então, ó, fazendo a conta, vai ficar 25, que é o resultado dessa conta aqui, né? 50 dividido por 2, mais 15, que é 30 dividido por 2. Aí 25 mais 15 deve dar uns 40, né? 40 metros quadrados, porque está tudo em metros, segundo o que ele mesmo falou no enunciado. Beleza, mas eu não queria ter que fazer isso toda vez que aparecesse um trapézio na minha frente, né? Então, o que a gente vai fazer agora é tentar traduzir todo esse raciocínio que a gente fez para uma fórmula só, que leve em conta o 6, o 10 e o 5. Então, o que foi que você fez? Olha para essa expressão aqui. Esse 10, vamos dar um nome para ele? Para a gente conseguir usar em outros casos, se eu mudasse os valores aqui, você não ter que fazer esse raciocínio todo de novo, né? Esse 10 a gente pode chamar de base zona, né? Um B maiúsculo, não é isso? Esse 6 a gente pode chamar de basezinha, que é a base que tem a medida menor, né? E esse 5 aqui vai ser a altura, né? Então, se eu usar essas nomenclaturas, a conta que eu fiz foi mais ou menos isso aqui, ó. Foi Bzão, base maior, vezes altura, dividido por 2. E depois eu fiz Bzinho, base menor, vezes altura, dividido por 2, não é isso? Então, troquei. Pô, olha lá. Não foi essa conta que eu fiz? Pausa para pensar. Oh, meu Deus. Foi, né? Foi essa conta que eu fiz, né? Ixi, aqui ficou. As setinhas aqui ficaram. Pronto, agora apareceu. É só para melhorar um pouquinho e a fórmula ficar do jeito que o pessoal costuma falar por aí. Olha só essa parte que eu vou destacar. Tá vendo essa altura sobre 2? Altura sobre 2? É um fator comum, não é? Fatores comuns a gente pode colocar em evidência. Aí fica bem assim, ó. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Olha o que eu fiz. Você já viu essa fórmula antes na vida, não? Alguém? Não, nunca tinha visto. Não, acho que não. Nunca tinha visto? Normalmente é assim que é apresentada a fórmula da área do trapézio, tá, pessoal? Então essa aqui é a fórmula da área do trapézio. Então, pessoal, vamos fazer os próximos exercícios? Se você tivesse usado essa fórmula aqui, tá? Como é exatamente a mesma conta que a gente fez, você vai achar o mesmo resultado, tá? Então eu nem vou fazer a conta, tá? É exatamente a mesma, né? Ela só tá com uma carinha diferente. Mas se eu somasse aqui, ó, 10 mais 6, 16. Vezes 5 sobre 2. Então 10 mais 6 dá 16, dividido por 2 dá 8. Então, e 8 vezes 5 dá 40, tá aqui. É a mesma coisa, tá?
Então vamos fazer as próximas? Vamos fazer H? Opa, esse H ficou horrível. H. Vou fazer H. E aí? Que forma você vai usar para H? Calcular a área desse trem. Seria, talvez, não sei, base vezes altura? É um paralelogramo, né? Paralelogramos tem uma área assim, ó, igualzinha do retângulo, né? Aí eu vou copiar essa daqui, ó. É a mesma ideia, né? Ele só tá um pouquinho rotacionado, né? Mas eu vou copiar essa área aqui, ó. Quem é base e quem é altura? Eu acho que 8 vai ser a base e o 3 Ixi, não, vai ser pera. a altura. É Não sei. H, é H. Ai, desculpa. Tô vendo errado. Eu acho que a base vai ser 6 e a Beleza. altura vai ser 2. Concordo com você. A base vai ser 6. Se você chamar o 6 de base, né? Então o 2 vai ser a altura. Por quê? Ângulo de 90 graus. Essas são retas paralelas. Ele já falou que é um paralelogramo, então essas retas são paralelas, né? E então esse ângulo aqui é de 90. Apesar de o meu desenho não sugerir isso, né? Gente, eu tô horrível com os desenhos à mão livre hoje. Aí. Foi rápida, né? A gente já tinha até feito antes. E se você quiser usar a fórmula do trapézio para calcular a área do paralelogramo, pode, tá? A base maior vai ser 6, a base menor vai ser 6 também, e a altura 2. Só que dá maior trabalho, né? É maior parkour aí para chegar no mesmo lugar. Aí eu prefiro essa aqui nesse caso. Vamos fazer aí, apesar de eu não ter pedido para vocês fazerem na aula de exercícios, eu vou fazer aqui com vocês. Porque a gente já tem uma fórmula para calcular a área de trapézio. Isso aqui é um trapézio, não é? Olha só. Como essas duas retas aqui são paralelas, olha só, elas têm uma perpendicular em comum, tá vendo? Então significa que essas duas retas que você está vendo aqui, ó, Nossa Senhora, são paralelas. Não é isso? Se essas duas retas são paralelas, então esse quadrilátero tem um par de retas paralelas, de lados paralelos, não é? Se ele tem um par de lados paralelos, ele é um trapézio. E se é um trapézio, eu posso usar essa formulinha aqui. Então basta eu identificar quem é base maior, quem é base menor e quem é a altura. E quem são esses elementos aí? Quem é base maior, base menor e altura na letra I? Acho que a base maior vai ser o 8, a menor o Uhum. 4 e a altura 3. Porque fórmula de 90 graus. Tem razão. Então vai ser isso, ó. 8, 4 e 3 nessa ordem. Base maior é 8, base menor é 4, altura é 3. Ah, fala sério, quando você tem formulinha, né, é muito mais fácil, né? É receita de bolo, gente. Então eu não vou alterar essa equação, não. Eu quero essa equação mesmo, mas eu vou só simplificar aqui, ó. 8 mais 4 dá 12. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 8 dá 18. Vocês querem que eu faça mais devagar, gente? É porque a gente não tá vendo, aí pra eu que sou um pouquinho Não, mais lerda que o normal. na verdade, eu não escrevi isso ainda, eu tô só falando mesmo. 8 com 4 dá 12, né? Então deixa eu fazer devagar que o pessoal acompanha. 8 com 4 dá 12. Isso aí eu só falei mesmo, né? Eu não tava escrevendo, não. Aí você simplifica 12 por 2 dá 6. E finalmente 6 vezes 3, 18. Agora eu tô escrevendo. 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18. Então, ao longo dos exercícios, a gente vai produzindo essas formulinhas, porque se você for capaz de lembrar de todas elas, você vai ter um arsenal imenso ali para você fazer um monte de problemas que envolvam a área, né? Beleza? Podemos passar para a próxima, gente? Tem mais coisa para fazer hoje. Vou pegar um exercício aqui, ó. Agora vai. E aí, pessoal? Nessas letras J, K e L, o que vocês fariam na letra J, por exemplo? Isso ficou horrível. Professor, não sei se é porque escutei muito, né, nas últimas aulas, mas na hora que eu olho, meio que me lembro de Pitágoras. Mas É acho que só não é por causa Pitágoras. desse trenzinho aqui, né? Mas acho que não tá certo, não.
Porque o Pitágoras, ele trata de lados, né? Você não consegue calcular a área. Opa. Você não consegue calcular a área usando Pitágoras, né? É só uma medida entre os lados de um triângulo retângulo, né? Então, se você quiser calcular a área, você tem que arranjar outras relações, né? A gente já usou uma aqui hoje, de como é calcular a área de triângulo. O base vezes a altura sobre 2, né? Gente, funciona para qualquer triângulo, tá? Basta você escolher certinho quem é base e quem é altura. Tem que satisfazer ou formar ângulo de 90 graus. Então, olha só, para letra J, eu vou usar a base vezes a altura sobre 2. E aqui acho que a gente não tem muita opção, né? É só justificar que eles são realmente base e altura um do outro. Olha só, 6 é um lado do triângulo, e esse 5 é a altura relativa a esse lado, porque forma ângulo de 90 graus com ele. Então, aqui é só aquecimento, né? Basta você substituir a base por 6. 6, a altura por 5. Substituir. E aí o resultado deve dar uns 15, né? Bom, 15 metros quadrados. Nossa senhora. Aí ficou fácil. Ixi, eu tenho que voltar e colocar quadrinho em tudo lá, senão ninguém vai entender nada depois. Quadrinho. Esse aqui é um quadrinho só. Esse aqui é outro quadrinho. Pronto. Bem separadinho. Então vamos para a letra K. Na letra K. Quem é base e quem é altura nessa coisa aqui? É a única forma que você conhece de triângulo até agora, né? Se você ainda não assistiu a aula. Como é que faz? Quem é base? Teria, eu acho que duas possibilidades: do 5 ser a base e o 6 a altura, ou do 6 ser a base e o 5 a altura. Mas isso aí é só desse triângulo de cima, né? Esse É, triângulo de cima, ele é retângulo, e beleza. Como 5 e 6 são perpendiculares entre si, se você chamar o 5 de base, o 6 vai ser a altura. Se você chamar o 6 de base, o 5 vai ser a altura, concordo. Mas isso é só para o triângulo de cima, né? E para o triângulo de baixo, você tem duas outras opções, né? Você pode falar, olha, esse é retângulo também, né? Então vai ser base 2 é altura 6 ou base 6 é altura 2. Mas tem uma outra possibilidade ainda. Você, em vez de separar em dois triângulos, só virar a sua cabeça para a direita um pouquinho e chamar esse lado todo aqui de base, ó. Esse camarada todo aqui, ó, vai ser a base. Vale quanto essa distância? Essa medida aí? 7? 7. Então, olha só, esse lado 7 forma 90 graus com esse segmento aqui de medida 6, não é? Então, eles são um par base e altura. Se você chamar o 7 de base, então 6 é altura. Falado antes, tá certo, tá? Dá pra fazer daquele jeito também, só dá um pouco mais de trabalho, só isso. Aí você calcularia a área desse triângulo, calcularia a área de baixo e somaria os dois, tá? Do jeito que você tinha falado pra mim. Não tá errado não, eu só acho que tá um pouquinho mais de tempo. E aí, finalmente, a área é 21 metros quadrados, fazendo essa conta. Mole, né, gente? Mole. Professor, faz só essa última quantia da K, do A igual 7 vezes 6 dividido por 2 que eu tô anotando no caderno, para não me É só perder. simplificar assim, ó. Aí aqui dá 3. Aí Beleza, 7 vezes 3 dá 21. entendi, valeu. Beleza? Então vamos lá, letra L de losango. E aí, pessoal, quem é base e altura que você utilizaria aí? Lembra, pessoal, base não tem nada a ver com a ação da gravidade, tá? Nada a ver. Aí a Wayne já falou ali, 8 e 6, tem razão, olha só. Se você chamar o 8 de base, 6 vai ser uma altura relativa a essa base, não forma um ângulo de 90 graus? Não vai até o topo da figura? Então, beleza, é só chamar o 8 de base e aí o 6 vai ser a altura. Aí acabou. Mas o 6 também não poderia ser chamado de base e o 8 de altura, não? Perfeitamente. Pode também. Eles são par, base e altura. Eles são base e altura um do outro, né?
Isso nem sempre acontece, né? Mas nesse caso aconteceu, né? Porque não só eles formam ângulo de 90 graus, mas esses dois segmentos são lados da figura. Então, por exemplo, aqui na letra J, por exemplo, o 5 ele é a altura, beleza, mas ele não pode ser chamado de base. Por quê? Ele não é um dos lados da figura, né? Aqui é, né? Aqui os dois são. Aí tudo bem. Ficou claro o que eu falei? Sim. Beleza. E de todo jeito aí na fórmula não ia fazer muita diferença porque os dois só iam trocar de lugar. E isso é uma multiplicação, né? Tem toda a razão. Eles só iam trocar de lugar. A gente diz que essa expressão ela é simétrica para B e H. Se você trocar os valores de B e H, você obtém o mesmo resultado. Ah, foi fácil isso aqui, gente? Rapidinho, né? Sim. Vamos para a próxima? Essa aqui, agora vocês vão começar a olhar e falar: e aí, pessoal? Vamos determinar a área de triângulo agora. Só determinar a área de triângulo. Como é que você vai fazer? Vamos, só a letra A primeiro. Opa, letra A. Como é que você calcula a área desse triângulo aí? Eu acho que. Não. Acha Ah, que não. não? Não. Poder... É porque eu ia falar que o 8 seria a base, só que aí não tem o número para altura, ou base, vice-versa. Isso, você não tem esse cara aqui, né? É. Vamos dar um nome pra ele, né? Vamos chamar de X, né? Você não tem o X, né? Gente, não parece um X, né? Deixa eu deletar e fazer um outro. Vou fazer um X tosco, assim. Pronto. Então, pessoal, você precisaria dele, né, pra calcular, né? Se você tivesse, ia ser bom, né? Tem como achar esse lado aqui? Tem. Como? Pitágorazinha. Pitágoras, concordo. Se eu mandar um Pitágoras aqui, eu descubro quem é o valor de X. 17 é a hipotenusa, né? Que é o oposto ao ângulo reto. Então basta substituir aqui agora, ó. 17 ao quadrado dá 289, aí vocês confiram a conta, mas eu acho que eu tô certo. Fazendo a conta, 17 ao quadrado 289, 8 ao quadrado dá 16. Então, finalmente, o x ao quadrado vai dar, peraí, estou digitando, vai dar 235, é isso mesmo? 225, perdão. 225. Só subtrair 289 menos 64, né? E aí, a raiz de 225 é 15. A idade de muitos de vocês aqui, né? Então você achou o x, e agora? E agora chama o 8 de base e o X de altura, que no caso é 15, ou vice-versa. Fechou. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Agora, talvez seja melhor eu dar uma organizada aqui, né? E falar o que eu estou fazendo, né? Encontrando x por Pitágoras. Dois pontos. Porque aí depois, quando você for ler, você sabe, oxe, de onde veio essa conta toda, né? Aí você sabe o que eu estou tentando fazer. E agora, calculando a área. A área. Pronto. Aí agora eu pego, copio essa área aqui embaixo e falo, olha, se eu chamar o 8 de base, então o 15 vai ser a altura, né? O x vai ser a altura, no caso. E aí eu simplifico. 2 com 8 aqui, para dar 4. Só para facilitar a conta, tá, gente? Se você quiser fazer 8 vezes 15, você pode. Mas eu não recomendo que você vai fazer uma conta maior sem necessidade, né? Eu faço só 4 vezes 15 agora, que dá 60. Pronto. Modo easy, né? Vamos para B? Professor, rapidão, antes de ir para B. Ali no x ao quadrado Eita, igual a desculpa. 225. Oi, x ao Ali. quadrado igual a 225, ok. Isso, como eu me perdi
Como é que o senhor dividiu o 225 mesmo? Na Por qual verdade é porque eu número? já tenho esse quadrado de cabeça, tá? Mas se você quiser, você fatora o 225. Você vai extrair uma raiz quadrada dele, né? Hum, Aí você vai fatorar. 225 dá pra dividir por quanto? Não dá por 2, dá por 3. Critério de divisibilidade por 3. Soma os algarismos. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3, então o número todo é por 3. Aí quanto é que dá essa coisa dividido por 3? Deve dar, acho que 75, né? Aí dá 3 de novo, né? Por 3 de novo. Que dá uhum. 25. Aí você vai dividindo, né? Aí 25 é 5, divide por 5, dá 5. E aí divide por 5 de novo, acabou, Dá né? um. Uhum. E você vê que eles aparecerem em duplicata, né? 3 vezes 3, 5 vezes 5. Então esse cara, na verdade, é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, né? Não é Uhum. isso? Se você preferir, você pode escrever isso como o 3 e o 5 estão ambos elevados ao quadrado, né? Não é verdade? Sim. Olha, isso aí é 15, então, né? 3 vezes 5, né? Então você acabou de descobrir que 225 é igual a 15 ao quadrado. Entendi. Sacou? Beleza. Valeu, Mas é porque já professor. tinha. É até Eu bom tava você na ter alguns cabeça, né? valores de quadrado de cabeça, tá? Então é claro que alguns a gente usou tanto que já entrou, né? Assim, 9, 16, 25, 36, 49, esse você já lembra. Eu costumo memorizar pelo menos até o 16, que dá Entendi. 256, né? De E o boa, professor. 15 eu já tinha de cabeça também. Os outros eu faço na mão, toda vez que eu preciso. Também não vou ficar ocupando memória RAM aí com um monte de quadrados perfeitos, né? Sim. Alguém levantou a mão? Pode falar. Foi eu sem querer. Ah, tá, beleza, beleza. Valeu, Então vamos lá, professor. pessoal. Vamos para a próxima. Eu criei uma página nova aqui, só para poder passar esses outros exercícios de triângulo lá para baixo. Como eu falei, a gente provavelmente não vai conseguir resolver tudo aqui hoje, né? Mas a gente consegue resolver uma boa parte. Vamos fazer essa B. Só para não ficar o enunciado muito longe da figura, eu vou botar B aqui e vou copiar o triângulo, tá? O triângulo deve ser mais ou menos assim, tá? As medidas são 10, 10 e 12. Vou colocar aqui do lado só para ficar pertinho de onde a gente vai resolver, e vocês poderem consultar a figura a qualquer momento, né? E aí, como é que você calcula a área de triângulo assim? Que ideia vocês teriam? Olhando aí, eu penso em traçar uma reta do topo até a base. Aí assim eu iria lembrar daquela fórmula, que a altura ao quadrado é igual a metade da base vezes a outra metade. Peraí. Tá, você traçou isso aqui, aí você falou que a. Me perdi. É, Você pode explicar de novo? Você traçou esse Sim, segmento, sim. beleza. Aí eu lembro daquela formulinha, que a altura ao quadrado é igual a m vezes n, alguma coisa assim. Ah, tá, entendi. Essa formulinha aqui só tem um problema. Essa formulinha só vale para triângulo retângulo. Ah, tá, realmente. Para você usar essa fórmula, esse triângulo que você desenha aqui, ó, tem que ser retângulo. Aí aqui tem que ser retângulo. Aí realmente, se você traçar aqui a altura, realmente a altura vai ser, nossa, tá tortaço, né? Essa altura aqui é o produto das projeções. Mas isso é porque o triângulo é retângulo. Então essa não dá pra usar. Ah, sim, É, na- entendi. Esse triângulo aqui, ele não é retângulo, não é retângulo. Eu fiz a conta aqui, não é retângulo. E aí? Mas essa parte desse pontilhado aí que você traçou, eu vou usar. Eu vou usar. Não, não foi uma má ideia, não. Alguém sabe concluir por que que isso aí não é uma má ideia, gente? Porque o triângulo é isósceles? Porque o triângulo é isósceles, exatamente. Então, olha só, como esse cara tem a mesma medida desse,
essa altura que você traçou, beleza, 90 graus, ela ainda tem uma propriedade mais especial. Como o triângulo é isósceles, a altura também é uma figura chamada mediana. Mediana, ela sai de um vértice e divide o lado oposto em dois segmentos de mesma medida. Viu aí? Então, agora eu tenho dois triângulos retângulos, né? Se eu souber a altura, agora eu vou usar outra estratégia para descobrir a altura, eu calculo a área de um e multiplico por 2, né? Isso. Porque eles são iguais. Ou melhor ainda, eu posso fazer base vezes altura direto, né? A base sendo 12, né? E a altura H, eu faço a base é 12 e a altura é H, beleza. Fechou. Então vamos lá, mãos à obras. Primeiro, por Pitágoras. Pitágoras é um nome próprio, né? Por Pitágoras, o que a gente vai fazer? Vai calcular o valor de H. A hipotenusa de um dos triângulos, 10, né, por exemplo, ao quadrado tem que ser igual a 6 ao quadrado mais H ao quadrado. Estou digitando, vocês já vão ver aparecendo na... Pronto. Por Pitágoras. Beleza, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Fechou. Então, 100 é igual a 36. Dá para fazer mais rápido isso aqui com um pouquinho mais de prática, tá? Eu, por exemplo, já sei que esse H vai ser 8. É só por semelhança. Mas aí é com o tempo, tá, pessoal? Você vê que o H é 64. E aí, eu já tenho também de cabeça que 64 é o quadrado de 8. Isso aí é da tabuada, né, pessoal? Aí você fala, professor, e o menos 8? Tem razão, menos 8 ao quadrado também dá 64, mas H é positivo, tá? Então por isso que eu coloquei 8 direto. Beleza, se eu achei o H igual a 8, basta eu pegar agora a formulinha de área e falar, olha, 12 é uma base. Se eu escolher 12 como base, 8 vai ser a altura. Não é isso? Sim. 12 vai ser a altura. Olha só, simplificando essa conta, eu posso dividir aqui, ó, 12 por 2, dando 6, né? E 6 vezes 8 dá uns 48. Fechou. 48 metros quadrados. Essa é a área. Então você está usando base vezes altura direta, né? Olha só, pessoal, essa aqui vocês vão usar muitas vezes, tá? Vou passar para a letra C. Vão usar muitas vezes na vida de vocês, então eu recomendo. Essa é a letra C que eu tô falando, tá? Eu vou copiar aqui, ele é um triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero também é equiângulo, é uma propriedade de triângulos, tá? De lado 8. Então eu vou desenhar aqui, melhor que eu conseguir, um triângulo que pelo menos pareça equilátero. Ah, pô, ficou bom. E aí outra coisa que eu sei é que essa medida em metros, né, dado enunciado é 8. Então todo mundo é 8. E aí, como é que você faz? Como é que você vai calcular a área desse cara? Eu já tenho de cabeça quanto é que vai dar. Aí eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz essa conta tão rápido depois. Não seria do mesmo jeito da letra B, não, né? Seria, ué. Pode usar. Ele não é um triângulo isósceles? Sim. A estratégia é a mesma, né? Então beleza, vamos tentar. Se funcionou naquele triângulo isósceles, por que não vai funcionar nesse, né? Olha só. Ângulo reto aqui. Ah, rapaz, esse negócio tá... Ah, tá. Eu já sei por que tá... Pronto, agora foi. Mesma estratégia, né? Aí esse 8 aqui, na verdade, eu vou colocar ele um pouquinho para baixo. E isso aqui vai virar um 4, né? 4 e 4. Como ele é isósceles, a altura é também uma mediana. Então divide o lado oposto em dois segmentos de mesma medida. E você vai chamar esse cara aqui de H. E eu vou dar até Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Por Pitágoras. Aí você vai fazer
8 ao quadrado, que é uma hipotenusa, igual a 4 ao quadrado, que é um dos catetos, mais h ao quadrado, que é o outro cateto, né? Não é isso? E aí mete bronca, mãos à obra. Aqui vai dar 64. Do lado esquerdo, né? 64. 16. Fazendo a conta, gente. Agora, ó, subtraindo 64 menos 16, aí agora vocês vão olhar e falar, ah, não, de novo não. Porque olha só, o h vai dar 48. 48 é um quadrado perfeito? Tem raiz inteira? Tem raiz quadrada? Tem, né? É um número positivo. Mas ele tem raiz inteira? Não. Não tem raiz inteira. Se você fatorar o 48, eu vou escrever aqui como 16 a raiz de 3, tá? 16 vezes 3, perdão, raiz de 3. 16 vezes 3. Não é verdade? Eu fatorei, tá? O 48. Eu sei que 48 vai dividindo por 2, por 2, por 2, depois por 3. E você vai ver que a fatoração dele, eu vou fazer aqui enquanto eu falo, que a fatoração do 48, acho que não vai nem caber aqui, ó. É 2, 4, 2, 12, 2, 6, vai caber 2, 3, finalmente o 3. Ficou apertadinho aqui. Pronto. Aí você vai ver que ele é 16 vezes 3, né? Beleza. Então, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, você vai obter que a altura, raiz de 16 dá 4, a raiz de 3 dá... vai ter que deixar indicado mesmo. A raiz de 3 dá a raiz de 3. A gente não vai usar aproximação aqui. Então, beleza. Você acabou de encontrar um número com raiz, né? Que vale a altura. Beleza, né? Paciência. É feio, mas a gente vai usar mesmo assim. E agora, calculando a área, agora que eu tenho a base e a altura, né? Eu vou substituir a base por 8. E vou substituir a altura por 4 raiz de 3. A equação de novo, pronto. Base 8, altura 4 raiz de 3. Simplifica. O 8 com o 2 lá embaixo, né? E dá 16 raiz de 3 tudo. Metros quadrados. Por que eu acho que é tão importante esse exercício? Lembra que você está falando de um triângulo equilátero. E triângulos equiláteros vão aparecer mais vezes na sua vida. Então, é uma boa ideia a gente produzir uma fórmula para calcular a área de triângulo equilátero que a gente já cai direto aqui nessa expressão, em vez de ter que passar pelo Pitágoras tudo de novo. Então, eu vou fazer isso com vocês agora. Vamos produzir uma fórmula para a área de triângulo equilátero. Pode ser? Então, o que a gente vai fazer é copiar essa mesma ideia aqui, só que eu vou tirar os números. Vou chamar tudo de L, né? Opa. É o mesmo número, né? L, L e L. Aqui vai dividir em L sobre 2, né? E L sobre 2. Todo mundo está de acordo? É o mesmo problema, né? Eu só tirei os números e troquei por letras. Para a gente saber que conta que a gente está fazendo com cada um deles e o que isso resulta lá no final, né? Esse monte de contas acumulados, vou fazer de uma vez só. Então, o que você fez? Você usou Pitágoras, não é isso? Você usou Pitágoras. Só que ao invés do 8, você vai usar L. E ao invés do 4, você vai usar L sobre 2. A ação que eu digitei está errada, porque está faltando parênteses. Deixa eu ajeitar aqui e colocar um par de parênteses para... a metade de L está sendo elevado a 2, né? E não só o L, pronto. Foi essa conta que você fez, não é? Pegou o lado, elevou ao quadrado, pegou metade do lado, elevou ao quadrado. Bom. Se você faz essa conta aqui, ó,
olha só a surpresa que você vai obter. 4. Gente, só um pouquinho, que eu estou editando a equação e aí quando começa tem um monte de fração, parênteses, aí a equação é mais difícil de digitar, tá? Então o quadrado, né, distribuindo os dois. E aqui eu faço uma pequena continha para dar 3L ao quadrado sobre 4. Aí eu tenho quase certeza que um monte de gente vai me perguntar, meu Deus do céu, o que você fez? Olha só, pessoal. Esse L ao quadrado aqui é um L ao quadrado inteiro, né? Quer dizer, eles são... Deixa eu colocar em vermelho aqui. Você visto como ele é inteiro, né? É 4 quartos de L ao quadrado. Aí por que você escolheu o número 4, professor? Para eu conseguir subtrair esse. Você tem 4 quartos de alguma coisa e você perde um desses quartos. Sobram 3, né? É por isso que apareceu aquele 3 ali. Finalmente, a altura é igual a L. Eu vou extrair a raiz quadrada de todo mundo. Tira a raiz quadrada do L ao quadrado, dá só L. Tira a raiz quadrada do 3, dá só raiz de 3. Tira a raiz quadrada do 2, do 4, dá 2, né? Assim, ó. Tirei a raiz quadrada de todo mundo, né? Vou até indicar aqui, ó. Daqui para cá, eu coloquei a raiz quadrada em todo mundo. Bom, nesse momento, pessoal, vou pegar a cor rosa, um traço bem grosso, e vou fazer assim. Vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo o coração? Sim. Vocês acham que é importante? Deve ser a coisa mais importante, né? Porque pra fazer um coração ainda rosa. Pois é importante, gente, é importante. Isso aqui, o que é que significa essa equação? Era uma maneira de você calcular a altura de um triângulo equilátero só sabendo o lado. Então, se você tiver o lado aqui, basta substituir o L aqui dentro e você calcula a altura. Vamos ver se é verdade? Ó. Se o lado for 8, eu substituo aqui o 8. 8 simplifica com 2, dá 4. 4 raiz de 3, né? Aí, calculei a altura só sabendo o lado. E sai direto, né? Eu não preciso fazer Pitágoras de novo. Eu já tenho a fórmula pronta. Por isso que fórmulas são úteis, né, gente? Ele faz você pular um monte de passos, né? E finalmente, pessoal, vamos calcular a base vezes a altura sobre 2? Quem vai ser sua base? Vou chamar de L, né? Base é L. E a altura, quem? E essa aqui é que vai ficar grande, essa equação, né? L raiz de 3 sobre 2. Desse jeito, ó. Aí você fala, nossa, que horror, né? Não relaxa, gente. Olha só, essa fração você pode juntar em uma só, tá? Vai ficar um L ao quadrado lá em cima, né? E aí eu vou colocar um parênteses. Pronto. O que eu fiz? Eu juntei L vezes L aqui, fica L ao quadrado, né? E aí coloquei um parênteses só para indicar que essa coisa aqui de cima é o numerador, né? Então é o numerador. E agora eu vou manter a primeira. Mantendo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Então, na verdade, você está pegando essa conta, dividindo por 2 duas vezes, né? É a mesma coisa que dividir por 4 uma vez só, né? Eu acho que foi, pronto. Esse aqui é uma fórmula para você calcular a área de triângulo equilátero só sabendo o lado. Então, se você substituir 8 aqui, 8 ao quadrado dá 64. 64 dividido por 4 dá 16. Olha lá. Por isso que eu sabia de cabeça essa conta já. Porque eu tenho essa fórmula aqui, ó, no meu coração. Já fiz tantas vezes essa conta que eu lembro de cabeça isso aqui. Elas são muito parecidas, né? Para você não se confundir uma com a outra, você lembra que na área, a área é medida em metro quadrado, né? Então, o lado fica ao quadrado e aqui embaixo fica o 2 ao quadrado, que é o 4, né? É assim que eu lembro como eu diferencio as duas, tá? Elas são muito parecidas, mas a área é o que tem o quadrado e o 4. Tá bom?
Beleza, gente? Professor, então, a altura vai ser... Ai, eu esqueci o nome. Pode. Onde é que tá? A altura vai ser? Onde é que tá que você. Ai, lá em cima é o resultado da altura. A Eu da altura esqueci. desse aqui? Do triângulo. Isso. O que ele tinha pedido era a área, né? No exercício. Aí a gente precisava Uhum. da altura para calcular a área. Se a gente já soubesse da fórmula antes, era só usar essa formulinha, né? E sair direto. Ah, tá. Então tudo isso daí foi para explicar que tem duas fórmulas. Isso, isso. Se Ah, você, entendi. se você tivesse essas de cabeça, o cara pediu a área, beleza. Pá, substituiu o 8 aqui. Já saiu a área direto. Ah, mas qual é a altura? Aí você pega essa outra forma e substitui. Então, essas são boas de ter, tá, gente? De verdade. Elas vão ser muito úteis. Não só em geometria plana, como em geometria espacial também. Tá, Entendi. gente? Apesar de geometria ser espacial, existem polígonos também no espaço, né? Às vezes a gente precisa calcular a área de um triângulo equilátero, que vai ser a base de um sólido, né? Alguma coisa assim. Então elas vão ser úteis, tá? Não, vocês não estão gastando memória RAM à toa, tá? Então vamos para a próxima, pessoal. Aqui são duas, na verdade. São duas. Eu acho. Não vai dar tempo de fazer tudo, lógico, tá? Mas eu queria fazer. Eu posso inverter a ordem aqui? Eu quero fazer essa segunda bateria de exercícios antes dessa aqui, tá? Só para ter certeza que vai dar tempo. Então vou fazer a GHI antes de fazer a DEF, tá? Vamos lá? É porque eu quero chamar a atenção para uma coisa. Vixe, eu acabei de reparar que essa G vocês não dão conta de fazer ainda. Eu também reparei nisso. Não, é porque ela vai usar uma coisa chamada lei dos cossenos. E vocês não têm lei dos cossenos ainda. Vou colocar aqui a lei dos cossenos. Então vocês não dão conta de fazer a G ainda, mas a H vocês conseguem fazer. Professor, rapidinho. Fala. Aconteceu um imprevisto aqui na minha casa. Essa aula vai ficar gravada Já tá no, sendo no gravada. YouTube? Você tá, inclusive, dá um tchau pra galera do YouTube. E aí, rapaziada, beleza? Pronto, Essa tá aula vai gravado. que dia, professor, pro YouTube? Hoje? Beleza, eu vou ter que sair. Pode ser, professor? Sem problema. Valeu, professor. Tchau, gente. Tchau, Falou. professor. Ótima aula, viu? Tchau. Valeu. Aí aqui, pessoal, para essa letra H e I, é, tem algumas formulinhas que eu fiz na aula teórica que são muito úteis. Olha só, nessa H você tem um ângulo, só que você não sabe se esse triângulo é retângulo, você não tem a altura, né? Você só tem dois lados e um ângulo entre eles. E aí eu bolei uma estratégia lá, e essa estratégia resultou em uma fórmula que te permite calcular a área de um triângulo sabendo dois lados e o ângulo que os dois formam. Aí aqui, para você lembrar dessa fórmula, tem um mnemônico, né? Sabe quando vive tipo rotó, né? Vocês falam às vezes, estou sozinho vendo TV, não sei se vocês já ouviram essas, lá de química, de física. Então, a matemática também tem uma, gente. No caso em que a gente tem triângulos, em que vocês têm dois lados e o ângulo entre eles, a gente usa essa fórmula aqui que eu chamo de fórmula meio obscena, que é uma maneira de você lembrar, né? Meio obscena, né? Então o que você vai fazer vai ser multiplicar um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo formado entre eles e dividir por 2 no final. Aí eu vou explicar de onde veio essa fórmula, tá? Para você não achar que, não, ano de pesquisa, não. Acho que 5 minutos olhando para essa figura você conseguiria fazer essa conta, chegar na mesma conclusão. Então aqui eu vou usar essa fórmula para você ver o poder dessa fórmula aqui, né? E de muitas outras, né? De simplificar os processos. Vou substituir os lados A e B, um lado vezes o outro, né? Chamei de A e B aqui, vezes o seno do ângulo formado entre eles. No caso é 45 graus, o ângulo formado entre eles.
Eu vou fazer uma rápida simplificação aqui, ó. Antes de simplificar, deixa eu escrever só mais uma linha, substituindo o seno de 45 graus. Seno de 45 graus, pessoal, é raiz de 2 sobre 2, né? Belinha, gente, tem que saber, tá? Agora sim, eu vou sair simplificando um monte de coisa, ó. Esse 16 simplifica com 2 para dar 8. Esse 18 simplifica com 2. Vou colocar até numa cor diferente aqui, para você saber quem simplificou com quem, né? Esse 18 simplifica com 2 para dar 9. E no final das contas virou um problema de tabuada, né? Porque os únicos números que tem aí são 8 vezes 9 vezes raiz de 2, né? E 8 vezes 9 dá 72. Não é isso? Tabuada, né, pessoal? Então, no final das contas, deu 72 raiz de 2. Deixa eu colocar aqui um metro quadrado, né? Então, você calculou a área de um triângulo sabendo dois lados e o ângulo entre eles. E como é que você chegou nessa fórmula? Você precisa ser um gênio? Não, claro que não. Olha o que você faz. Você gostaria de ter altura, não gostaria? Sim. Sim. Se você tivesse altura, é só fazer base vezes altura, não é? Para calcular o valor dessa altura, você pode olhar para esse triângulo retângulo aqui da esquerda e relacionar a altura com a hipotenusa, tá vendo? Quem é que relaciona o cateto oposto a esse ângulo com a hipotenusa? Cateto oposto com a hipotenusa é seno, né, gente? Tá, a dica estava aqui, né? Por isso que aparece o seno. Então, uma maneira de você obter a altura é usando esse outro lado aqui. E a relação entre o seno, né? Aí você vai obter que a altura, na verdade, é o 16 vezes seno de 45. É a projeção vertical da hipotenusa, né? É a componente vertical da hipotenusa. Aí é só substituir aqui, ó, o 16 vezes seno de 45 vezes base sobre 2, né? Então é base vezes altura sobre 2. É a mesma fórmula, tá? Mas tá explicadinho lá na aula teórica, tá, pessoal? É de onde veio a fórmula. Mas a ideia é aqui que a gente use, tá? A fórmula direto. E agora para a letra I. Vamos colocar nos quadradinhos aqui, para todo mundo saber onde acaba, onde começa, onde acaba, né? Vamos para a letra I. Agora que são elas, pessoal. Essa fórmula que a gente vai usar para calcular a área desse triângulo, ela é horripilante, tá? E eu nem fiz a demonstração na aula teórica, ela está feita no livro, se você tiver muito interesse em ver. Mas ela exige um pouco de trabalho, tá? E paciência. Olha esse triângulo aí, gente. Você não sabe se esse triângulo é retângulo, você não sabe. Ele obviamente não é isósceles, você não tem nenhum dos ângulos, você não tem altura, enfim, você só tem os lados, né? Se você não identificou se ele é isósceles, se ele é retângulo, nada disso, você vai precisar usar uma fórmula chamada fórmula de Heron para calcular. Ixi, não, mas peraí, esse triângulo aqui eu acho que dá para provar que é retângulo. 32. Só um pouquinho, gente, estou fazendo uma conta. Não, esse triângulo não é retângulo. Essa aqui vai dar uma conta horripilante, tá, gente? A fórmula de Heron, se você não viu a aula teórica, é o momento de você tomar um susto, tá? Então, todo mundo que tomar um susto com a equação que eu vou escrever agora, digita um Ave Maria no chat. Deixa eu olhar o chat. Ave Maria. Isso aí é da aula teórica. Essa fórmula, pessoal, infelizmente, não tem uma... Ela não é muito intuitiva, né? Não tanto, pelo menos, quanto a meio obsceno aí que está do lado. Essa fórmula, a única coisa que você precisa para calcular a área do triângulo são os lados dele. Você não precisa de nenhuma medida de ângulo. Então, você não precisa do ângulo entre dois lados. Você não precisa conhecer o ângulo entre a base e a altura, né? Sendo 90, né? Quando você conhece base e altura, você tem informação de algum ângulo lá dentro, né? Essa aí você não tem nada. E o que torna esse cálculo tão pior é esse 4 raiz de 2 que aparece aqui. Porque olha só, como é que se usa essa formulinha aí?
A, B e C são os lados, tá? Então, A, B e C, essa eu poderia chamar de A, B e C aqui. B e C são os lados. Beleza, então o que é esse S? Esse S, pessoal, é uma coisa chamada semiperímetro. Semiperímetro é o perímetro, né? Dividido por 2, como o nome sugere. Então você vai ter que calcular o valor do semiperímetro para depois substituir aqui dentro. Então vamos lá. Calculando o semiperímetro, quem vai ser? Semiperímetro vai ser 5, 7, 4 raiz de 2. Somou. E aí vai dar, ó, 5 com 7 dá 12, né? O 12 mais 4 raiz de 2. Aí, felizmente, todos os números aqui são pares. Eu posso dividir simultaneamente o 2 tanto pelo o 12 pelo 2 e o 4 pelo 2 também, os dois ao mesmo tempo, né? E felizmente você obtém um valor um pouquinho menor para o semiperímetro. Você vai obter 6 mais 2 raiz de 2. Tem a fração agora, né? Basta colocar o 2 em evidência, tá, gente? Para você ver isso. Então, metade do perímetro é esse valor aqui. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse valor todinho e colocar aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui um quadradinho do pensamento. Colocar um pensamento aqui. Estou calculando quanto que vale o S. E, finalmente, eu vou substituir esse S nessa fórmula. E A, B e C são os lados, tá? Todos os lados têm que aparecer uma vez. Então, eu vou copiar aqui. Opa. Copiar aqui. E aí o S vai ficar entre parênteses, por favor, tá? É um número só. 6 raiz de 2. E aí no lugar do S... Gente, eu estou substituindo aqui. Vai ficar... eu vou demorar um pouquinho para terminar essa conta. Porque tem muita coisa para ser escrita. Aí vocês vão tomar um susto também quando aparecer tudo escrito. Vocês vão olhar e falar, meu Deus. 6 mais raiz de 2. 2 mais 2 raiz de 2. Sim, demora mesmo, tá, gente? Menos 4 raiz de 2. Olha só o que aconteceu. É melhor eu copiar a fórmula lá de cima mesmo. Ó. Olha só o tamanho desse negócio. Esse S é o 6 mais 2 raiz de 2. Ó, tá aqui. Aí aqui fica S menos 1 dos lados. Ó, S menos 1 dos lados. Depois vem S menos o outro lado. E finalmente S menos o único lado que eu ainda não tinha usado. Olha o tamanho dessa conta, que horripilante. Mas, gente, não se joga de prédio não, tá? Porque se não tivesse essa fórmula, você ia demorar muito tempo para calcular a área desse triângulo aqui, tá? Ela resolve o problema, assim. Pensa o seguinte, o quão complicada vai ser a expressão dessa área? Aí você imagina o quão complicada deve ser a altura desse triângulo, por exemplo, para a área tem que dar a mesma, né? Independente do jeito que você calcula, né? Você imagina o quão complicada vai ser a expressão dessa área, dessa altura, para dar essa mesma área, né? Então, assim, ela resolve mais problemas do que ela cria, eu acho, né? Tô só fazendo a continha aqui. Ele vai reduzir um pouco dessa loucura, mas não vai ficar tão melhor assim não, tá? Nossa, a gente deu uma sorte que vocês não têm noção. Eu não fiz esse exercício antes, tá, gente? Eu só olhei e falei, isso aqui é fórmula de Heron, a gente vai fazer a conta. Olha só o que eu vou fazer. Tá vendo essa... Deixa eu colocar em duas cores diferentes. Tá vendo essa parte laranja aqui, ó? Que eu tô marcando? Essa com essa. E depois, a parte azul. Eu vou marcar azul aqui. Essa com essa. Nossa senhora. Percebeu o que está acontecendo? Eu acho que eu percebi. Isso aqui, pessoal, é um produto notável. Quando você multiplicar esse com esse, é um produto notável. Você está vendo que só mudou o sinal de um dos termos? A gente chama de produto, é uma multiplicação, da soma pela diferença. Isso aqui vai dar o seguinte, ó. Quando eu combinar o laranja com laranja, vai ficar, ó,
produto da soma pela diferença dá o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Olha só a maldade, gente. Vou colocar com um colchete aqui, ó. Então, essas duas partes laranjas aqui se combinaram nessa única parte laranja aqui. Produto notável chama produto da soma pela diferença, que dá a diferença de quadrados, que a gente costuma dizer. E, finalmente, esse outro produto da soma pela diferença, repara que ó, você está somando o 2 raiz de 2 com 1, depois você está 2 raiz de 2 menos 1, tá vendo? Só inverter a ordem aqui, né? Mas ainda assim, é o produto de uma soma por uma diferença, né? A diferença entre 2 raiz de 2 e o número 1. É a mesma coisa subtrair 1, né? Então, da mesma forma que eu fiz com a parte laranja, eu vou fazer com essa parte azul. Vai ficar assim, ó. Produto da soma pela diferença, quem é que está sempre somando? É o 2 raiz de 2, né? Então, ele está elevado ao quadrado e vai aparecer menos 1 ao quadrado. Bom, olha só que loucura. Essa parte azul aqui é aquele resultado. Aí agora eu vou fazer a conta. Essa conta vai ficar bem mais simples agora. Porque olha só. 6 ao quadrado dá 36. 2 raiz de 2 ao quadrado, você fazendo uma continha rápida, você vai ver que vai dar 8. Então já vou substituir todos esses números aí. Nossa, gente, a gente deu uma sorte. Esse número podia dar uma coisa tão doida. Então, 36 menos 8 dá 28. E 8 menos 1 dá 7. Quem diria, né? Quem diria? Deixa eu passar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Pronto. E aqui eu vou melhorar um pouquinho, olha só. 28 é a mesma coisa que 4 vezes 7, né? Assim, ó. 28 é 4 vezes 7. E agora você está calculando a raiz quadrada de 4 vezes 7 ao quadrado, né? Isso aqui vai dar 2 vezes 7, vai dar 14. Fala, oxi, por que deu 14? Olha só. Raiz quadrada de 4 é 2. Guarda na memória, faz com a mãozinha um 2 assim. E 7 ao quadrado, e vai ficar aqui raiz de 49, né? A raiz de 7 ao quadrado dá 7. Então você vai pegar aquele 2 que estava na sua mãozinha e multiplicar por 7, que dá 14. 14 metros. Ufa. Quem diria que essa conta aqui ia ser tão grande, né? Mas deu até uma surpresa no final, né? Foi até menor do que eu estava imaginando. Deixa eu isolar aqui esse trem. Pronto. Show, né, gente? Eu vou até dar uma investigada nesse exercício depois, porque esse valor até sugere que eu consiga fazer essa conta de uma maneira mais fácil, tá? Eu talvez tenha exagerado um pouco na fórmula de Heron aqui, talvez tenha uma maneira mais fácil, mas eu ainda não estou vendo, então paciência. Beleza, pessoal? Beleza. Então, fica com esse exercício resolvido. Aqui tem muitos outros exercícios para fazer, mas a gente vai fazer na semana que vem, tá? Mas eu peço que mesmo assim eu vou postar essa aula de exercício, mesmo sem ter feito esses outros, porque já fica lá os exercícios que eu espero que vocês tentem fazer. Vocês tentem fazer e a gente corrige na semana que vem, tá? Tá bom. Eu vou interromper a gravação.